Fala, pessoal! Yeah. Hoje a gente vai falar pra vocês um pouquinho sobre o Workaway. A gente já falou sobre isso no outro vídeo, mas era a nossa primeira experiência. A gente ainda estava lá trabalhando. E hoje a gente vai contar sobre todas as que a gente teve durante esse um ano que a gente ficou viajando pela Europa. Então, a gente vai começar falando o que é a plataforma, que é um site que você tem que pagar um valor por ano, se eu não me engano, $44 para uma pessoa, ou uma conta de casal, que é o nosso caso, que é $56 por ano. E a partir de quando você paga, você já tem direito a entrar em contato com todos os hosts. E a gente usa como uma forma de economizar na nossa viagem, já que a gente pode viajar, ficar hospedado nos lugares sem precisar pagar nada por isso. E a gente ainda economiza na comida, porque a maioria dos lugares oferecem a comida inclusa também na hospedagem. Então a gente pode viajar muito sem gastar quase nada. Alguns tipos de trabalhos que a gente fez, a maioria foram em casas de família, que a gente ficou lá cuidando da casa, cuidando de cachorro, essas coisas. Mas você pode encontrar vários tipos, desde trabalhar em fazendas, em casa de família, em hostel, ONGs, até em barcos também, velejando. É muito legal. Em ecos-projetos, em Sustentabilidade. Tem muitos projetos sustentáveis que eles fazem, criam casas, fazem hortas orgânicas, várias coisas assim. Então sempre precisa de mão de obra. E além de você aprender alguma coisa legal, ainda pode economizar na viagem. Sim. É uma experiência bem bacana. A nossa primeira experiência foi lá em Revel, foi aquele vídeo que a gente gravou há um tempão atrás. A gente ficava numa casa só nossa e em troca a gente cuidava do jardim e da piscina. Então todo dia de manhã cedinho a gente limpava a piscina, colocava um robozinho lá. Depois que a gente colocava isso na piscina, a gente juntava grama, cortava grama. Tirava a erva daninha da calçada, ou capinava um canteirinho, era muito moleza, assim, muito tranquilo. E a gente foi no verão e tava muito quente. Então o tiozinho que era dono lá, às vezes pedia pra gente não trabalhar porque era muito quente e ficar lá na grama, lá. No sol. Aí às vezes a gente só acordava de manhã, botava o robozinho e o resto do dia era nosso, assim. A gente não fazia nada, a gente tinha o dia inteiro pra não fazer nada, ficar lá só aproveitando aquele lugar muito legal. E uma vez por semana ela levava a gente no mercado e, tipo, dava um carrinho pra gente, ó, vocês pegam o que vocês quiserem. Aí a gente aproveitava muito. Aí a gente comprava tudo, assim, tipo, um monte de tipo de queijo. Todos aqueles queijos Muita importados, que aqui é caríssimo, lá a gente comia tudo de graça, era muito bom. E a cidade era um vilarejo, né? E era muito perto de Toulouse. A gente sempre ia pra lá pra passear, depois a gente voltava. E às vezes eles pegavam a gente de carro no ponto, pra gente não precisar pegar um ônibus. Era, assim, tipo, é muito, muito legal. Aqui na América do Sul eu não sei muito bem como que é, mas na Europa, sim, foi muito bom. Esse foi o nosso primeiro, a gente ficou lá um mês nessa casa, só cuidando do jardim, da piscina e aproveitando o lugar. E depois de lá, dessa cidade, a gente continuou viajando pela França e fomos para a Alemanha, na Oktoberfest. A gente foi para ficar só 2 dias na Oktoberfest, porque era muito caro a hospedagem. E a gente estava acampados, a gente estava num camping, então não dava para continuar pagando camping para ficar lá passando frio, que tava um frio. A gente não tinha como ficar pagando a hospedagem lá, a gente já estava indo a gente estava vendo de ir pra onde que era? República Tcheca. Pra aqueles cantos ali. Era um país mais barato, a gente já tava meio sem grana. E acabou que lá na festa, nosso último dia de festa, que a gente já tava se preparando pra ir embora, juntando as coisas, a gente conversou com o gerente do projeto, de um projeto lá que tava rolando, que tinha ele chama de glamping, que é tipo umas tendas, é tipo camping, só que umas tendas muito grandes que tinha vários colchões dentro. Então a pessoa compartilha o quarto, ou tinha várias tendas pequenas, e a gente se ofereceu a trabalhar lá. Não era um Workaway, mas eles tinham uma plataforma
eles tinham no sistema a oferta no Workaway, só que a gente não sabia. A gente foi assim, e pediu. Ah, a gente pode trabalhar voluntário com vocês? Aí rolou, ele fez uma entrevistazinha com a gente e foi muito tranquilo, assim. Começou, ele gostou da gente e a gente ficou lá 15 dias, não foi? Foi, acho que uns 15 dias aí. A gente ficou lá e aproveitando, né? Porque a gente tinha hospedagem grátis, a gente tinha café da manhã, almoço e janta todos os dias. Tinha 2 folgas na semana também. E depois que acabava o nosso trabalho, de manhã, a gente estava livre para poder ir para festa. Era. Então a gente trabalhava de manhã ali como housekeeping, limpando as barracas, organizando. Às vezes ajudava a dobrar todos os sacos de dormir. Era muito tranquilo. Higienizar, às vezes só passar um álcool e dobrar, às vezes ajudava no café da manhã. Era tranquilão. E de noite, de tardinha, assim, a gente já partia pra festa, geral, assim, que trabalhava. E tinha muito funcionário. Funcionário não, muito voluntário. Todo mundo era voluntário. Tinha gente ter uns do mundo inteiro. 20, só no lugar que a gente tava tinha uns 20 voluntários. Mas eles também tinham outro camping, que era o Camping Party, onde rolava várias festas também. Lá tinha mais uns 30, 40 voluntários. E toda a galera jovem, descolada, então era um lugar muito maneiro. E todo mundo super animado. Largava o trabalho e ia direto pra festa, voltava na manhã seguinte, virado pra poder trabalhar de novo. E foi isso por 2 semanas, foi muito legal o que a gente fez. Se vocês têm interesse em fazer a conta no Workaway e um dia conhecer a Oktoberfest na Alemanha, lá em Munique, vocês podem procurar por essa empresa, que é o Festenation, que faz esse tipo de evento no camp e tal. E pode ver a oferta de trabalho lá e ficar lá também. E o bom disso é que a gente não tinha o inglês para trabalhar, para fazer nada disso. Mesmo quando a gente ficou no primeiro Workaway na França, a gente não falava nada de inglês e a gente ficou na casa de uma família inglesa. Então eles não falavam também nem francês, espanhol, muito menos português, e a gente não falava inglês. Então foi meio complicado para poder entender. A gente ficava usando o Google para traduzir alguma coisa. Mas foi meio complicadinho. Mas mesmo assim a gente ainda conseguiu trabalhar. Até no Oktoberfest, às vezes chegava algum hóspede pedindo alguma informação, a gente meio que enrolava ali até chamar uma pessoa que entendia. A gente entendia, só que a gente não conseguia falar direito. A gente sabia algumas coisas pra falar, mas... Não conseguia manter uma conversa. Não conseguia. A gente dava informação, mas não sabia se comunicar muito bem. Mas a gente entendia o que eles falavam, mas na maioria das vezes. Nem sempre. Nem sempre. E ainda mais que tem gente do mundo inteiro. Então, cada um falava num sotaque diferente e acabava enrolando mais ainda a nossa cabeça. E o pessoal lá, os próprios voluntários, tentavam ensinar a gente também, cada um com um sotaque, um jeito diferente de falar. Foi meio confuso no começo, mas a gente acabou aprendendo bastante com eles. E o bom desse trabalho é que, como housekeeping, a gente não precisava ficar o tempo todo falando com os hóspedes. Então a gente conseguia fazer nosso trabalho sem precisar falar inglês. Não tinha nenhuma interferência sobre isso. E a gente aprendeu muito, porque a gente acabou fazendo amizade lá, né, com o pessoal que era voluntário. E tinha pessoal dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, da Inglaterra, então eram vários sotaques diferentes, formas de falar diferentes. Se você tava... A gente estava naquela de, vamos aprender a falar, e a gente conseguiu absorver muita coisa nesse trabalho. Além de tudo, ficar de graça, trocando, né, um trabalho por moradia, comida. A gente tinha comida também nesse camp. A gente aprendeu muito inglês. O nosso terceiro trabalho foi em Deal, na Inglaterra. Foi numa casa linda que a gente ficou, do século XV, com a família também. O pai, a mãe, aí tinha mais um filho que morava no quintal, mas numa casinha dele, separada. E tinha 3 cachorros e um gato. Então a gente ficava cuidando da casa, limpava a casa uma vez por semana. Aspirava, passava pano. Limpava a lareira, cortava a lenha pra colocar na lareira também. Fazia comida quase todos os dias. Janta, almoço, fazia comida. Ela não fixava um horário, vocês trabalham 4 horas, 5 horas. A gente tava lá como membro da família. Tipo, a gente ajudava como se fosse a gente estivesse morando lá. Tipo, vamos fazer uma comida. Aí ela chegava pra gente, hoje eu faço almoço e se tu puder fazer a janta, aí a gente fazia a janta. Tipo, a gente
podia passear a hora que a gente quisesse. Então era uma família muito gente boa. E dava pra negociar tudo, assim, de sair. Todo final de semana, todo sábado ela levava a gente pro bar, pagava bebida, pagava comida, pagava lanche, pagava tudo. E foi muito legal ficar nessa casa. A gente cuidava dos cachorrinhos também, levava pra passear. Não tinha uma obrigação, assim, que a gente tinha que parar tantas horas por dia pra trabalhar. A gente tava lá, morando lá, então a gente ajudava. Eles ajudavam a gente com inglês. Toda noite, depois do jantar, os donos ajudavam a gente com a pronúncia, aprendendo, ensinando palavras pra gente, contando histórias. E depois de lá, a gente ia ficar um mês, né? A gente acabou ficando 3 meses lá. Não, esse a gente ficou um mês. Ah, foi um mês? Foi. Porque a gente não queria ficar muito mais tempo, porque a gente queria continuar viajando. Queria continuar indo, conhecendo o máximo de lugares possíveis. E a gente tinha só 6 meses de visto na Inglaterra, no Reino Unido, né, todo. Nosso planejamento era pra gente sair dessa casa e continuar viajando pela Inglaterra até chegar na Escócia. Mas aí a gente acabou achando outro workaway pra gente fazer também na Inglaterra, mas numa mansão do século XI. Que a gente até tem um videozinho, a gente vai botar o link aqui em algum lugar. A gente ficou nessa casa também um mês, nessa mansão, que pertenceu à Rainha Elizabeth I. Então é um lugar muito antigo, muito histórico. Sim. E era lindo o lugar, parecia uma fazenda também gigante. Tinha um teatro também bem grande, algumas casas que a gente estava reformando. E lá nesse lugar eles faziam casamentos. Então é um lugar maravilhoso. Aí nessa mansão a gente fazia muito trabalho de reforma e construção, às vezes de limpar porque tava no outono, então tinha muita árvore, caía muita folha, e às vezes ficava limpando, só passando a vassoura no jardim para tirar as folhas secas, ou usando aquelas máquinas de ar para empurrar tudo. Mas a mansão era gigante, tinha quadra de tênis, tinha lago, tinha passagem secreta, um bagulho muito antigo, assim, e a gente ficava lá se divertindo. A cidade era muito minúscula, assim, um vilarejo mesmo, não tinha quase nada pra fazer. Mas foi divertido, assim, lá com a gente tinha mais 3 ou 4 voluntários também, da Espanha, da Ucrânia, dos Estados Unidos. A gente pôde também conhecer um pouco da cultura deles, trocar receita, a gente fez comida, eles também. A gente passou Natal e Ano Novo lá também, foi muito maneiro, a gente comeu muito bem. De lá, a gente foi pra Escócia. A gente conseguiu, ainda quando a gente estava nessa mansão, a gente já estava mandando solicitações para outras casas. E a gente conseguiu uma fazenda em Edimburgo. E acho que foi o melhor workaway que a gente fez, porque era muito legal. A família que a gente ficou lá, eles eram sensacionais, tratava a gente como da família mesmo. Foi. Aí a gente também tinha nosso quarto, tipo, era uma casa dentro da casa que a gente tinha, só nossa. E a gente tinha todas as refeições com eles, então eles ensinavam pra gente também bastante do inglês, e a gente cozinhava, cuidava dos cachorros e principalmente dos porcos. Era uma fazenda muito grande, então todo dia a gente limpava as celas de cada porquinho, alimentava. Uma vez na semana a gente entrava com o trator e tirava todo o cocô de lá de dentro e jogava no outro lugar. Esse acho que foi o trabalho mais pesado, assim. Dois, assim, mais pesados. Mas também foi o mais legal, que a gente aprendeu a andar de trator, a gente tinha um quadriciclo só nosso, que a gente rodava a fazenda toda. E os filhos do dono tinham tipo um açougue. Os porcos eram levados pro abate, aí eles tinham um clube, tipo um clubinho dos porcos lá, que eles vendiam as partes, que eles cortavam as partes do porco, né, a carne, e revendia para o pessoal que assinava o clubinho. E a gente ajudava nisso. Nessa ajuda, passava das horas de trabalho e a gente ganhava dinheiro. Então a gente até fez um vídeo também falando disso, que acho que foi um trabalho legal, que a gente gostava, a gente aprendeu muito no açougue, mas também a gente ganhava um dinheiro. E a gente ia ficar um mês nessa fazenda, a gente acabou ficando 3 meses, muito bom. E a gente aprendeu muito. E a gente comia muito bem também, porque eles eram muito ricos, né? Era muito rico. Então a gente tinha tudo que a gente queria, a gente pedia pra eles comprarem o que a gente quisesse. Eles chegavam, compravam, ou então eles viajavam, eles tinham outra casa na Europa. Em Veneza.
Aí eles iam viajar, ficava lá um mês em Veneza e deixava a gente na fazenda sozinho, só nós dois. Então a gente fazia tudo o que tinha que fazer e ainda tinha a liberdade de ficar na casa, assistindo TV, andando pela casa toda. A casa era enorme e a gente tinha tudo que a gente precisava. E se a gente gastasse o nosso dinheiro comprando comida, quando eles voltavam, eles pagavam pra gente, davam o dinheiro de volta do que a gente gastou. Assim, a casa estava toda equipada, mas ela, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês comprem e depois só me fala quanto que foi que eu devolvo o dinheiro. E, tipo, E era perfeito. Era A gente só foi embora porque nosso visto já tava acabando já. faltava muito Senão pouco. a gente ficaria lá pra sempre. E o bom também é que era pertinho. A gente tava em Edimburgo, né? Então a gente pegava um ônibus ali. Era tipo um perto da distrito de fazenda. Edimburgo. Era coisa de 40 minutos de ônibus, assim. Da fazenda até o centro de Edimburgo. Aí a gente sempre ia pra lá. No nosso dia de folga, a gente tirava, ia lá dar um rolezinho e ficava o dia inteiro. Que Edimburgo é maravilhosa. Quem ainda não conhece, se tiver a oportunidade de ir, vá pra Escócia, vá pra Edimburgo, que é o melhor país. Aí, como o nosso visto já tava acabando, a gente ia ter que sair do Reino Unido, a gente resolveu... A gente queria conhecer a parte norte do país, as Highlands. Então a gente achou um outro workaway pra fazer lá, de pouquinho tempo, só 2 semanas, só pra gente poder ter um lugar pra ficar enquanto a gente conhecia o país, o norte do país. E nesse último que a gente ficou na Escócia foi na cidade de Inverness, onde tem o lago do monstro Ness e tal. E a gente queria conhecer essa parte. E era uma fazenda de fazão, ele criava o fazão para poder revender para caça. O pessoal caçar, ele soltava e o pessoal caçava, então é bem louco. Mas era uma fazenda gigantesca, e a gente ficava cuidando dos ovos, catava os ovos, limpava, botava Cozinhava água, botava também. comida, já que ficava mais na parte da casa, assim, cuidando da casa, limpando, fazendo comida, e eu mais na parte pesada, carregando coisa, também era bem louco. E também tinham mais dois voluntários. Não, tinham 3 voluntários lá também. Tinha 3 menininhos da França, que eles foram lá pra aprender sobre... Era tipo um intercâmbio da escola, aí eles iam pra lá pra aprender um pouco sobre os fazões, e ficava lá 1 ou 2 semanas também. E foi legal assim, eles eram novinhos, mas deu pra gente conversar bastante, aprender um pouco mais de inglês também, ensinar um pouco de inglês também, que a gente não sabia. Nessa época aí a gente já tava um pouco melhor no inglês e a gente conseguiu trocar bastante experiência. Depois que a gente saiu da Escócia, a gente foi fazer todo o nosso rolê lá do Caminho de Santiago, voltamos pra Madrid e então a gente conseguiu um workaway pra fazer em Valência, pra ajudar na restauração de um apartamento, quase na frente do mar. Tinha vista pra praia. A cidade é maravilhosa, uma cidade de uma Espanha, vá conhecer assim, que a praia é muito bonita, a cidade tem a mistura de moderno com antigo, é muito lindo. E nosso trabalho lá também foi basicamente reforma, o que a gente já estava acostumado de fazer na Inglaterra. Reforma, comida também. E ela fazia o apartamento dela de Airbnb, nos quartos vagos, e a gente ajudava a trocar lençol, limpar, essas coisas assim. E só isso. E eram 2 apartamentos, o dela, que ela morava e fazia o Airbnb, Sim. e o nosso, que era o que a gente estava reformando. Então a gente tinha um apartamento só nosso, com vista pro mar e todas as comidas inclusas. O bom de lá é que a gente podia viajar. A gente foi pro Marrocos, a gente foi pra Ibiza, a gente foi pra vários outros lugares ali por perto, porque a gente tinha o nosso ponto ali, né? É isso que é o legal do Workaway. E você faz o seu trabalho voluntário de base. Você escolhe um lugar estratégico, vamos dizer assim. Tipo, a gente estava em Edimburgo e a gente pôde visitar Glasgow. A gente estava em Valência, na Espanha, a gente foi para Ibiza, a gente foi para Marrocos, a gente foi para vários lugares. E a gente sempre fez isso. Faz uma base para você não gastar com hospedagem e comida. E a única coisa que você vai gastar é passagem para ir para outro lugar. Passagem e tua alimentação na rua. Mas isso você pode fazer um sanduíche lá, botar uma mochilinha térmica, levar, porque a gente cansou de fazer isso também, para não gastar. E o máximo que vai gastar é com comida diferente que você queira. Bobeira, sei lá. Só coisa para você mesmo. E esse que é o legal. Você pode viajar por muito tempo na Europa e gastando quase nada. É só que você economiza de hospedagem aí,
você consegue viajar por muito tempo. Porque acho que a hospedagem é a parte mais cara da viagem. Não é barato você pagar todo dia ali 10, 20 euros por dia só para uma pessoa para poder se hospedar por um mês. Dá bastante dinheiro. Então, essa a gente achou a melhor opção pra gente continuar viajando sem gastar muito. Então, esse é o propósito desse vídeo, é contar sobre nossas experiências e, tipo, dizer como que funciona. A gente fez um vídeo também explicando sobre como mexer na plataforma, um tutorial de, você tem que clicar aqui, fazer isso e tal, como fazer o cadastro, como mandar a solicitação, tudo. Tá bem explicadinho. Se você quiser ir lá para conferir, conhecer. E a gente também vai fazer um vídeo falando, tirando as dúvidas de vocês sobre o Workaway, porque a gente viu que tem bastante pessoas que têm várias dúvidas sobre isso. Sobre visto, sobre se tem que pagar para ficar na casa da pessoa. Tem uma gama de dúvidas que a gente vai tirar. A gente vai fazer um vídeo só tirando dúvidas, vai ser bem legal, assim. Então é isso. A gente fica por aqui hoje. Mas se inscreva no nosso canal, deixe seu like, não esquece. Ajuda a gente a ficar rico com o YouTube. E aguarde próximos vídeos.